Acha que sabe tudo sobre abacates? Aquele fruto verde e cremoso que os especialistas dizem ser tão bom para nós? E se eu lhe dissesse que a forma como muitas pessoas com mais de 60 anos o comem pode, na verdade, estar a causar mais mal do que bem? Pode estar a contribuir para o ganho de peso indesejado, a criar um desconforto digestivo terrível e, em alguns casos graves, até a interferir perigosamente com a sua medicação. É uma realidade dolorosa pensar que, ao tentar fazer algo bom pela nossa saúde, podemos estar a cometer erros silenciosos com consequências sérias. A verdade é que o abacate é um superalimento, mas apenas se soubermos os seus segredos. Não se trata apenas de o comer, mas de como, quando e com o que o comemos. Neste vídeo, vamos desvendar os 6 erros mais comuns que as pessoas com mais de 60 anos cometem com os abacates e que podem estar a sabotar a sua saúde. Fique até ao fim, porque o último erro que vou partilhar inclui uma dica surpreendente que vai transformar completamente a sua ideia sobre este fruto e dar-lhe uma forma deliciosa de o desfrutar sem culpa. Vamos começar com o erro que é, talvez, o mais fácil de cometer, precisamente porque o abacate é visto como um alimento saudável. É o erro de pensar que, por ser bom, mais é sempre melhor. Falo de comer demasiado abacate de uma só vez. Sei o que está a pensar. Como pode algo tão natural e cheio de vitaminas ser um problema? A verdade é que, como em quase tudo na vida, a moderação é a chave. Um abacate inteiro de tamanho médio pode ter mais de 300 calorias e cerca de 30 gramas de gordura. Sim, é gordura saudável, do tipo monoinsaturado, que é excelente para o coração e para o cérebro. Mas, para o nosso corpo, calorias são calorias, e gordura é gordura. Depois dos 60, o nosso metabolismo tende a abrandar. Já não queimamos energia com a mesma rapidez de quando tínhamos 20 ou 30 anos. Isto significa que um excesso de calorias, mesmo que venham de fontes saudáveis, pode levar a um aumento de peso gradual, mas persistente. E esse peso extra não é apenas uma questão de estética, é uma carga adicional para as nossas articulações, especialmente para os joelhos e as ancas, e um esforço extra para o nosso coração. Pense nisto como regar uma planta. Um pouco de água é essencial para ela viver e florescer. Mas se despejar o regador inteiro de uma só vez, as raízes apodrecem. O nosso corpo funciona de forma semelhante. Precisa dos nutrientes do abacate, mas sobrecarregá-lo com uma grande quantidade de gordura e fibra num curto espaço de tempo pode ser um choque para o sistema digestivo. Muitas pessoas queixam-se de se sentirem inchadas, com gases ou até com uma sensação de enfartamento desagradável depois de comerem um abacate inteiro. Isto acontece porque a gordura abranda o esvaziamento do estômago, e a fibra, embora fantástica para a regularidade intestinal, pode ser difícil de processar em grandes quantidades de uma só vez. Então, qual é a solução? A porção ideal para a maioria das pessoas é cerca de 1/4 no máximo, meio abacate por dia. Isto dá-lhe todos os benefícios, as gorduras saudáveis, as fibras, o potássio, as vitaminas, sem sobrecarregar o seu sistema. Em vez de comer um abacate inteiro ao almoço, experimente cortar 1/4 e juntá-lo à sua salada. Guarde outro 1/4 para barrar numa tosta de pão integral ao pequeno almoço no dia seguinte. Desta forma, está a distribuir os benefícios ao longo do tempo e a dar ao seu corpo a oportunidade de absorver tudo de bom sem o estresse digestivo. Agora, há um outro erro, muito mais sério e que, infelizmente, é ignorado por demasiadas pessoas. Este erro não causa apenas desconforto, pode ter implicações graves para a saúde, especialmente se estiver a tomar certos tipos de medicação. Falo de ignorar a interação entre o abacate e os medicamentos anticoagulantes, como a varfarina. Muitas pessoas com mais de 60 anos tomam estes medicamentos para prevenir a formação de coágulos sanguíneos, AVCs ou outros problemas cardiovasculares. O que muitos não sabem é que o abacate é rico em vitamina K. A vitamina K tem um papel fundamental no nosso corpo. Ajuda o sangue a coagular. Pense nela como o gesso do nosso sistema circulatório. Quando nos cortamos, é a vitamina K que ajuda a estancar o sangue. A varfarina, por outro lado,
funciona exatamente ao contrário. É um antagonista da vitamina K, ou seja, bloqueia a sua ação para manter o sangue mais fino e a fluir livremente. Agora imagine o que acontece se a sua dose de medicação estiver perfeitamente ajustada e, de repente, num dia, come um abacate inteiro, que lhe dá uma dose enorme de vitamina K. É como estar a tentar conduzir com o pé no travão e no acelerador ao mesmo tempo. A vitamina K do abacate pode anular o efeito do medicamento, tornando o seu sangue mais propenso a coagular e aumentando o risco daquilo que o medicamento deveria prevenir. O mais perigoso nisto não é comer abacate, mas sim a inconsistência. Se nunca come abacate e de repente come muito, ou se come todos os dias e de repente para durante uma semana, está a criar flutuações nos níveis de vitamina K no seu corpo, o que torna quase impossível para o seu médico encontrar a dose certa de medicação para si. O segredo aqui não é eliminar o abacate, mas sim a consistência. Se gosta de comer um pouco de abacate, o ideal é comer essa pequena quantidade de forma regular. Se comer um quarto de abacate todos os dias, o seu corpo habitua-se a esse nível de vitamina K, e o seu médico pode ajustar a medicação com base nesse seu hábito alimentar consistente. O problema são os picos e as quebras. A recomendação mais importante que posso dar é: se toma varfarina ou qualquer outro anticoagulante, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de fazer qualquer alteração significativa na sua dieta. Pergunte-lhe qual a quantidade de alimentos ricos em vitamina K que é segura para si. A sua saúde é demasiado preciosa para correr riscos desnecessários por falta de informação. Agora que já falamos sobre a quantidade e as interações medicamentosas, vamos abordar um erro que afeta diretamente o nosso conforto digestivo e o prazer de comer. Trata-se de comer abacates que ainda não estão maduros. Todos nós já passamos por isso. Vemos uns abacates bonitos no supermercado, levamo-los para casa cheios de vontade de os comer numa salada ou numa tosta, mas quando os cortamos, estão duros como uma pedra e com um sabor amargo e adstringente. A tentação de pensar, bem, já o cortei, vou comê-lo na mesma, é grande. Mas isto é um erro. Um abacate verde não é apenas desagradável ao paladar, ele pode ser bastante agressivo para o seu sistema digestivo. A razão é que, durante o processo de amadurecimento, a composição do fruto altera-se drasticamente. As gorduras complexas transformam-se em gorduras mais simples e cremosas, e os níveis de taninos, compostos que lhe dão aquele sabor amargo, diminuem. Quando come um abacate verde, está a ingerir um alimento que o seu corpo não está preparado para digerir facilmente. Isto pode resultar em dores de estômago, gases e uma sensação de peso que pode durar horas. Para uma pessoa com mais de 60 anos, cujo sistema digestivo pode já ser naturalmente um pouco mais sensível, este efeito pode ser ainda mais pronunciado. É o corpo a dizer-nos, de forma muito clara, que aquele alimento ainda não está no seu ponto ideal para ser consumido. Então, como podemos evitar este erro? A resposta está em aprender a escolher e a amadurecer os abacates corretamente. A forma mais fiável de saber se um abacate está pronto a comer é através do toque. Segure o abacate na palma da sua mão e pressione-o suavemente com os dedos. Ele deve ceder ligeiramente, mas sem estar mole ou esmagado. Se estiver duro como uma rocha, precisa de mais tempo. Se estiver muito mole, provavelmente já passou do ponto. Para os abacates da variedade Hass, a cor também é um bom indicador. Geralmente passam de um verde vivo para um verde escuro, quase preto, quando estão maduros. Se comprou abacates que ainda estão muito verdes, não se preocupe. O processo de amadurecimento é fácil de acelerar. O truque é colocá-los dentro de um saco de papel, como os sacos do pão. Se quiser acelerar ainda mais, junte uma banana ou uma maçã ao saco. Estas frutas libertam gás etileno, uma hormona vegetal natural que acelera o amadurecimento. Deixe o saco à temperatura ambiente, fora do frigorífico, e verifique todos os dias. Em 1 a 3 dias, deverá ter um abacate perfeitamente cremoso e pronto a comer. Esta simples paciência não só melhora drasticamente o sabor e a textura,
como também protege o seu sistema digestivo de um esforço desnecessário. E isto leva-nos diretamente a outro erro comum, que não tem a ver com o abacate em si, mas com os seus companheiros de prato. Falo de combinar o abacate com os alimentos errados, transformando uma refeição potencialmente leve e saudável numa verdadeira bomba calórica e digestiva. O abacate, pela sua riqueza em gordura e fibra, já é um alimento que sacia bastante e que tem uma digestão mais lenta. Quando o juntamos a outros alimentos igualmente pesados, o resultado pode ser uma refeição que nos deixa sonolentos, inchados e sem energia para o resto do dia. Pense num exemplo clássico: a tosta de abacate. É uma opção maravilhosa para o pequeno almoço ou um lanche. Mas se for feita com pão branco refinado, barrado com manteiga, coberto com queijo gordo e por cima de tudo meio abacate, acabamos de criar uma refeição com excesso de gordura saturada, calorias e hidratos de carbono simples. O abacate era o ingrediente saudável, mas a companhia arruinou seus benefícios. O mesmo se aplica às saladas. Uma salada com folhas verdes, vegetais frescos e um quarto de abacate é fantástica. Mas uma salada onde se junta meio abacate, um molho cremoso à base de maionese, uma mão cheia de queijo feta, croutons fritos e frutos secos pode facilmente ultrapassar as calorias de um prato principal bem mais substancial. O segredo está em pensar no abacate como a fonte de gordura principal da sua refeição, e não como um extra. Se vai usar abacate, talvez não precise de usar azeite, queijo ou molhos cremosos na mesma refeição. Use o abacate para substituir as gorduras menos saudáveis. Por exemplo, em vez de maionese numa sanduíche, use abacate esmagado com uma gota de limão e uma pitada de sal e pimenta. Fica delicioso, cremoso e infinitamente mais nutritivo. Em vez de cobrir o seu peixe grelhado com um molho de natas, sirva-o com umas fatias de abacate fresco. A cremosidade do abacate complementa na perfeição a textura do peixe. Combine-o com alimentos ricos em proteínas magras, como frango grelhado, ovos ou leguminosas, e com muitos vegetais frescos e ricos em fibra. Desta forma, cria uma refeição equilibrada, que o vai deixar saciado e com energia, em vez de o deixar a sentir-se pesado. Lembre-se, o objetivo é que o abacate brilhe e contribua para a sua saúde, e não que se perca no meio de um excesso de outros ingredientes pesados. Vamos agora falar de um erro que é quase um desperdício, um erro que nos faz deitar fora, literalmente, a parte mais rica e protetora do abacate. Muitas pessoas, ao prepararem um abacate, usam uma colher para retirar a polpa, deixando para trás uma camada verde escura agarrada à casca. Esse pequeno gesto, aparentemente inofensivo, está a privá-lo de uma concentração incrível de nutrientes. A polpa do abacate que fica mais próxima da casca, aquela com a cor verde mais intensa, é onde se encontra a maior concentração de carotenoides, como a luteína e a zeaxantina. Estes nomes podem parecer complicados, mas a sua função é muito importante, especialmente à medida que envelhecemos. São poderosos antioxidantes que se acumulam na retina dos nossos olhos, funcionando como um par de óculos de sol internos, protegendo a nossa visão contra os danos da luz azul e do envelhecimento, e ajudando a reduzir o risco de cataratas e de degenerescência macular relacionada com a idade. Ao deixar essa parte verde escura na casca, estamos a deitar fora o melhor protetor ocular que o abacate nos pode oferecer. Pense nisso como a casca de uma maçã, onde muitos dos nutrientes estão concentrados. Felizmente, a solução para este erro é muito simples e até mais fácil do que usar uma colher. Chama-se o método de cortar e descascar. Em vez de tentar retirar a polpa com uma colher, faça o seguinte: corte o abacate ao meio, retire o caroço e depois, com os dedos, simplesmente puxe a casca. Na maioria dos abacates maduros, a casca sai facilmente, quase como se estivesse a descascar uma banana. Este método garante que toda a polpa, incluindo essa preciosa camada verde escura, fica intacta, pronta para ser consumida. É uma pequena mudança de hábito que maximiza os benefícios nutricionais de cada abacate que come.
E isto leva-nos ao nosso último erro, que é talvez o mais limitador de todos. É o erro de pensar que o abacate só serve para comer cru, em saladas ou em tostas. Limitar o abacate a estas duas preparações é como ter um carro fantástico e só o usar para ir à mercearia do bairro. Estamos a perder um mundo de possibilidades culinárias e nutricionais. A textura cremosa e o sabor suave do abacate tornam-no num ingrediente incrivelmente versátil que pode ser usado em pratos doces e salgados, melhorando a sua textura e valor nutricional. Por exemplo, já experimentou adicionar um pequeno pedaço de abacate ao seu batido matinal? Ele adiciona uma cremosidade fantástica sem alterar muito o sabor, tornando o batido mais saciante e nutritivo, uma ótima maneira de começar o dia com energia. Outra ideia é usá-lo como base para sopas frias, perfeitas para os dias mais quentes. Uma sopa fria de abacate, pepino e hortelã é refrescante, deliciosa e cheia de vitaminas. Também pode usar abacate esmagado como base para molhos. Misture-o com iogurte grego, sumo de limão e ervas frescas para criar um molho saudável para saladas ou para acompanhar vegetais crus. Mas a dica mais surpreendente, aquela que lhe prometi no início, é usar o abacate em sobremesas. Sim, leu bem, em sobremesas. A sua cremosidade natural faz dele um substituto perfeito para laticínios ou gorduras em mousses, pudins ou até gelados. Quer uma receita incrivelmente fácil e saudável para matar a vontade de comer um doce? Tente fazer uma mousse de chocolate e abacate. Basta triturar num liquidificador a polpa de um abacate maduro, 2 ou 3 colheres de sopa de cacau em pó puro, um adoçante a seu gosto, como uma colher de mel ou xarope de ácer, e um pingo de leite ou bebida vegetal para ajudar a misturar. O resultado é uma mousse rica, aveludada, indistinguível de uma mousse tradicional, mas cheia de gorduras saudáveis, fibra e antioxidantes. É a prova de que comer de forma saudável não tem de ser aborrecido ou restritivo. Ao explorar a versatilidade do abacate, não só tornamos a nossa alimentação mais interessante, como também encontramos novas formas de incorporar os seus benefícios extraordinários na nossa dieta diária. Portanto, da próxima vez que olhar para um abacate, não veja apenas uma salada ou uma tosta. Veja uma sopa, um batido, um molho ou até uma sobremesa deliciosa à sua espera. Ao resumir, lembre-se que desfrutar dos benefícios do abacate depois dos 60 anos é simples. Trata-se de saboreá-lo com moderação, prestando atenção às porções. É ter o cuidado de falar com o seu médico sobre a sua dieta, especialmente se toma medicação. É dar-lhe tempo para amadurecer na perfeição, para o seu conforto e prazer. É combiná-lo de forma inteligente com outros alimentos saudáveis, aproveitar cada pedacinho nutritivo até a casca e, claro, ousar experimentar novas e deliciosas formas de o preparar. Lembre-se, pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem ter um impacto gigantesco na nossa saúde e bem-estar a longo prazo. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Escolha uma destas dicas para começar esta semana. Talvez seja experimentar o método de descascar, em vez de usar a colher, ou talvez seja aventurar-se a fazer aquela mousse de chocolate. Cada passo conta. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual destes erros já cometeu sem saber? E qual é a sua forma favorita e mais criativa de comer abacate? Partilhe-te as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua dica pode inspirar outra pessoa na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos muito a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Continue a cuidar de si com carinho, sabedoria e curiosidade. A sua saúde é o seu bem mais valioso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.